Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos num cenário diferente, mais uma vez uma viagem. No entanto, não nos impediu de estarmos aqui falando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e nós estamos dando sequência às segundas e quartas-feiras no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos estar lendo no capítulo 2, versículo 22 ao versículo 24. E o texto diz o seguinte: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E vamos parar somente nestes versículos, o texto é muito lindo. Trata-se da primeira pregação de Pedro, logo depois que recebeu ali o batismo com o Espírito Santo, uma pregação que trouxe muitas almas para Jesus, e você vai se lembrar do contexto que Jesus, apesar de 3 anos ter falado do reino de Deus, ter anunciado a verdade de Deus, ter se mostrado, fazendo, como disse Pedro, sinais e maravilhas, não foram muitas as multidões que vieram, que se entregaram. Sim, muitas pessoas se converteram ali no meio da nação de Israel, mas não foram tantos assim como se esperaria, não foi a maioria. No entanto, nós vemos essa igreja que começou. Agora, tendo recebido o Espírito Santo, nós vamos ver uma multiplicação espetacular, porque o tempo da graça de Deus, aleluia, tinha sido ali. Aí nós estamos no capítulo que nós conhecemos, capítulo 2 de Atos, onde há a descida do Espírito Santo. E nós ouvimos de Pedro nessa meditação, nas 2 últimas devocionais que tivemos, ele explicando que aquilo que aconteceu não era gente bêbada, mas sim era o cumprimento da promessa que o Pai tinha dado por boca do profeta Joel. Então, nós ouvindo isso, Pedro segue dizendo: olha, vou explicar essas palavras para você. Ou seja, Pedro agora vai fazer a conexão de Jesus com aquilo que estava acontecendo. E essa conexão começa neste texto que a gente vai falar hoje, aonde, portanto, Pedro começa a conectar, atenção, a realidade da descida do Espírito Santo, a história de falar línguas, aquilo que estava acontecendo com a pessoa de Jesus, que tinha acabado há poucos tempos de morrer e ressuscitar. Ora, então ele diz o seguinte aos varões israelitas, aos homens que estavam escutando a prédica dele. Ele diz: escutem essas palavras. Aí ele diz: a Jesus, o Nazareno. Jesus era um nome comum. Ele, seu tal Nazareno, que ficou famoso porque se falava sobre Jesus, ele está lembrando ao povo. Lembra dele? Com certeza as pessoas conectaram. Aí ele disse: olha, esse varão, ou seja, um homem aprovado por Deus entre vós. Pedro está explicando, lembrando e confirmando algo que é muito interessante nós entendermos. Uma das provas que as pessoas tinham de que Jesus era um enviado de Deus, e até porque não há prova de que ele era o Filho de Deus ou o próprio Deus encarnado, aleluia, eram os sinais e as maravilhas que eles faziam. Os sinais de Jesus davam testemunho de que Deus era com ele. Você vai lembrar-se de Nicodemos, que disse: mestre, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Agora, Pedro usa palavra semelhante e diz: vocês, irmãos, se lembram que este varão, Jesus, o Nazareno, ele foi aprovado por Deus com sinais e maravilhas e prodígios, como vocês bem sabem. Ou seja, os milagres, as maravilhas foram vistos, era sempre que Jesus estava fazendo algo extraordinário, aleluia. Coisas que não eram comum do dia a dia, da fé, da vivência religiosa dos judeus da época. Era a comprovação de que Deus estava com ele. Claro que nós sabemos pelo contexto das Escrituras que não só Deus estava obrando, e é muito interessante aqui
E para você entender teologicamente melhor isso, se você ainda não nos acompanha na escola dominical, nós temos um outro canal chamado Prof. Manuela Baus, né, aqui no YouTube, que nós estamos dando aula sobre este assunto, que é a lição da CPAD agora, mês trimestre, falando sobre estes detalhes de Jesus como Filho de Deus. Ele é só Filho de Deus? Um outro Deus? É uma forma de Deus? Como é que funciona esse assunto da Trindade? Então, nós estamos estudando a miúdos isso, e são coisas delicadas, difíceis de concluir, não é pela Bíblia, porque são muitos textos, mas que nós temos que levar o texto bíblico em consideração, e ele é muito instrutivo para nós. E nesse mesmo, você veja que tem uma palavra muito interessante, porque diz que Jesus foi aprovado por Deus com estes sinais. Em outras palavras, Deus Pai dava testemunho de Jesus usando ele. Isso é muito interessante. Parece um detalhe pequeno, difícil até da gente entender, porque a gente fala, mas se Jesus é Deus, então ele podia tudo, né? Nessa aula dessa semana mesmo, que é intitulada Jesus é Deus, eu expliquei esse detalhe. Expliquei quando eu ensinei sobre os atributos naturais de Deus, né? Então não vou falar detalhes aqui, mas você veja que esta é uma realidade, que Deus deu em Jesus testemunho, né, através dos sinais. No versículo 23 fala algo mais interessante da parte de Deus Pai aí. Ele diz: a este Jesus que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Ou seja, Jesus não foi parar na mão dos líderes judaicos por sorte, por casualidade, ou melhor dizendo, por má sorte. Não. Ele foi parar na mão dos líderes judaicos para terminar sendo imolado, sendo sacrificado naquela cruz por estas duas palavras que Pedro, usado pelo Espírito Santo, fala. Quais são? O conselho, que significa também nessa palavra aqui o propósito de Deus, e a presciência de Deus, palavras chaves para quem ama a Bíblia Sagrada. Aleluia! O nosso Deus, ele pode tudo, ele é soberano, é verdade. Mas dentro de todo o seu poder e soberania, ele tem um propósito, mas ele não muda o querer das pessoas, ele não passa disso. Ele criou o homem para decidir o seu caminho, mas ele, não obstante, tem a presciência, a onisciência, que é saber tudo, e a presciência, que é saber o futuro. Então, por estas duas coisas, pelo propósito de Deus e pela presciência de Deus, foi que Jesus foi entregue na mão dos homens. Aleluia! Então, isso é que Pedro diz. E vocês o tomando, ou seja, tendo nas vossas mãos o direito de decidir, né? Vocês o crucificaram e o mataram pela mão de injustos, é o que diz no 23. Aí ele fecha com chave de ouro. A este Deus o ressuscitou. Aleluia! E nós vamos falar em mais detalhes, porque o texto vai seguir aí num paralelo, numa revelação profética de Davi, que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, mas suficiente para começar essa pregação, que já em 3 versículos para nós hoje foi completa. Aleluia! Que este Jesus teve a comprovação de Deus, de que ele foi um enviado de Deus para uma obra de Deus aqui na terra. E Pedro está pregando para aqueles homens que até aquele momento eram incrédulos em Jesus. Ainda estavam presos na religião e não estavam no caminho da salvação. Pois ele bem disse, por propósito e por presciência de Deus, ele foi parar nas vossas mãos, no vosso juízo religioso, e vocês o crucificaram por mão dos impuros, mas a este Jesus, Deus ressuscitou. E isso, irmão, é grandíssimo para aquele povo abrir os olhos, mas os olhos dele vão ser abertos com coisas maiores e mais interessantes, principalmente para aqueles que são judeus e estavam na época. E nós vamos aprender isso no devocional que nos segue. Que Deus abençoe você neste dia, que nós possamos glorificar a este Deus, aleluia, que pelo propósito e presciência tem continuado a caminhar o seu propósito neste mundo, e que nós possamos fazer a nossa parte, escolher permanecer no seu caminho e na fé até o fim. Amém.